O que é que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem? Quintou no quintal, mais um dia de loucura e histeria coletiva nacional. Ainda bem que eu não caí na história do... Teve um cara que foi eleito, que vazaram uma sextape, mas depois descobriu que era um ator pornô. Eu sei que esses caras são odientos, mas a gente tem que evitar fazer a mesma coisa que eles fazem, porque isso invalida, né? Invalida aquilo que a gente luta. Eles fazem as coisas e não têm razão de fazer. Nós temos a nossa razão e não podemos cair nessa mesquinharia, né? Mas o que aconteceu foi um dano de imagem só que acabou gerando mais holofote, umas coisas assim. Mas o dia de hoje marcou-se por o seguinte, o dia de ontem, né? Porque nós estamos no day after de um feriado, né? O feriado de 2 de outubro, Dia das Crianças, dia também de Nossa Senhora Aparecida, né? É um feriado santo no Brasil. E esse feriado santo, santificado no Brasil, teve missa em Aparecido. Bolsonaro resolveu aparecer lá. Os apoiadores foram lá, foram agrediram gente que estava de vermelho, agrediram repórteres da filiada da Rede Globo, na região de Aparecida. E quando o bispo de Aparecida foi fazer a homilia e disse que uma pátria amada tem que se fazer sem ser uma pátria armada, recebeu vaias. Gente, vaiar um bispo dentro da igreja. Pergunto para você, vaiar um bispo dentro da igreja? Eu pergunto para você, se isso é cristianismo? Isso é cristianismo aonde, gente? Não é cristianismo, gente. Aliás, cristianismo é uma coisa que eles nunca pregam, né? Porque é sempre fazer uma coisa e faz outra. Tá na Bíblia que não matarás. Matam. Tem armas, são armamentistas. Não cobiçarás a mulher do próximo. Tem candidato deles aí, trocou de esposa, já honrar pai e mãe. Onde já se viu essas pessoas honrarem o pai e a mãe delas? Não honram. E tudo isso é justamente em nome da ideologia torta deles, né? Eu ouvi uma sequência de tweets de uma pessoa que identificou realmente que existem elementos da mesma estratégia de Adolf Hitler, né? Essa estratégia do bolsonarismo. Eu não vou ficar entrando em detalhes porque é complicado mesmo falar sobre isso, mas a gente sabe que é algo que a gente precisa enfrentar. Não dá, gente, para você ficar quieto, vendo o Brasil, né, o país se erodir o seu povo, erodir os seus recursos naturais, erodir a sua dignidade, o seu respeito e a sua democracia. Dessa forma, né? E aí a gente não pode ficar à mercê dessas pessoas. Dessas pessoas que querem destruir
não querem construir, querem destruir, sistematicamente querem destruir. E por que essas pessoas querem destruir? Porque elas querem algo só para essas pessoas. Terem o poder de eliminar os outros para que sobre mais espaço para elas. Esse pensamento genocida é um pensamento que a gente precisa combater. Não dá para como é que eu posso dizer? Não dá para você ficar acreditando que dar uma segunda chance vai ser um mérito, vai ser um fator de correção, de benevolência. Não, é poder. Você vai dar poder para ele continuar fazendo o que ele está fazendo. A gente entende que reeleição no Brasil, ele tem um caráter plebiscitário, né? É um plebiscito. Então, se aquele governo está fazendo dentro dos conformes, você vota nele. Se esse governo estiver fora dos conformes, não está, esses 4 anos não resolveram os problemas do país, as dificuldades do país, não melhorou o país, então tem que trocar. E pode acontecer isso, né? Pode acontecer desde a instituição da reeleição em 2000 para a eleição de 2018, se Bolsonaro for derrotado, e espero que seja, será a primeira vez que em uma eleição presidencial o presidente não teve um segundo mandato. E isso é importante a gente salientar. O mundo inteiro está vendo essa eleição. Está vendo. Porque essa eleição ela pode definir não só os rumos da democracia no Brasil, mas também em todo o mundo. Porque as pessoas, caso Bolsonaro seja vencedor, esse modus operandi do bolsonarismo vai gerar frutos em outros países. E isso é muito preocupante, né? Porque, sim, a democracia está em crise, mas ela precisa ser reformulada e não destruída e substituída por sistemas autocráticos, por ditaduras, né? Então a gente precisa trabalhar com isso. Bem, Quintou no Quintal é quinta-feira. Essa quarta-feira que passou foi muito importante para mim, questão de espiritualidade. E uma das coisas que a gente precisa alimentar um pouco é a sintonia de você com o seu espiritual. Esse espiritual não significa que é obrigatoriamente você aderir a uma religião. Significa que você precisa buscar algumas razões em si para motivar você a seguir adiante, né? É o seu conjunto de crenças, é o seu conjunto de valores e crenças. Isso é muito importante para a gente chegar longe, chegar a algum lugar no mundo. Se a gente não acredita que vai fazer aquilo, você não vai fazer. Se você não acredita que você vai transformar algo ou se transformar, você não vai se transformar. Porque a tendência que nós temos é a tendência de nos habituarmos, de nos conformarmos, de nos acomodarmos. E quando nos acomodamos, nós ficamos para trás. Nós nos estagnamos. Nós nos damos por satisfeito por aquilo que temos. Mas a gente sabe que aquilo que a gente tem, ela pode correr o risco de se perder, pode correr o risco de se estagnar,
pode correr o risco de ficar defasado, ficar obsoleto. Então a gente não pode ficar só contando com isso. A sabedoria que a gente precisa cultivar na gente é a gente ter a humildade de ser um permanente aprendiz. E isso também faz parte da nossa espiritualidade. Porque se a gente acredita que a gente já sabe o suficiente, a gente deixa de ser aprendiz e começa a ser arrogante. Mas quando a gente entende que a gente sempre tem que continuar tendo a humildade com as pessoas, a humildade de fazer as coisas acontecerem, de aprender, de estar disposto a aprender, de estar disposto a ver outros pontos de vista, a gente consegue ir muito além, ir muito para frente. Gente, estou até cansado, né? Porque eu cheguei um pouco tarde e esse episódio é curtíssimo, né? Então, um beijo no coração de vocês, cuide-se, ó. Presta atenção, hein? É sexta-feira, amanhã. Vai sextar? Não sei. Eu não vou ficar tranquilo na minha. Mas, se você quiser se divertir, divirta-se. Então, um beijo e até amanhã. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.